Meu nome é Rafael Andrade Souza. Tenho 33 anos e cresci em Curitiba, no Paraná, numa família que sempre soube fingir união na frente dos outros. Meu pai, Oswaldo Souza, construiu uma rede de postos de combustível que se espalhou por 3 estados do sul do Brasil. Ele começou com um único posto na BR-277, no fim dos anos 80, e transformou aquilo num pequeno império silencioso que ninguém em Curitiba subestimava, exceto talvez meus próprios irmãos. Eu sou o filho do meio. Marcelo, meu irmão mais velho, sempre foi o favorito declarado. Advogado formado pela UFPR, terno bem cortado, discurso pronto para qualquer ocasião. Bianca, minha irmã mais nova, sempre soube usar lágrimas como estratégia, e eu era só o Rafael, o quieto, o que ficava no escritório do posto matriz, cuidando da contabilidade, enquanto os outros 2 apareciam nos almoços de domingo contando histórias de sucesso que, no fundo, eu sabia que não eram inteiramente verdadeiras. Meu pai nunca foi de elogiar em público, mas nos últimos 5 anos da vida dele, fui eu quem sentava ao lado dele, toda terça-feira revisando planilhas, ouvindo suas preocupações sobre expansão, sobre dívidas, sobre os filhos que ele amava, mas não confiava totalmente. Ele nunca disse isso em voz alta na frente de Marcelo ou Bianca, mas dizia para mim baixinho no escritório com a porta fechada. Quando ele morreu em março, de um infarto repentino aos 68 anos, a casa da família em Curitiba se encheu de gente que eu nunca tinha visto antes. Marcelo assumiu o papel de patriarca instantaneamente, organizando tudo, falando com o advogado, decidindo os detalhes do funeral sem consultar ninguém. Bianca chorava no ombro de todo mundo que passava. Eu fiquei ali no fundo da sala do jeito que sempre fiquei. Ninguém perguntou o que eu sabia. Ninguém perguntou por que eu tinha as senhas do sistema financeiro da empresa. Ninguém perguntou por que nas últimas semanas meu pai tinha me ligado 3 vezes pedindo para eu ir até o escritório do Dr. Henrique Bittencourt, o advogado da família há 20 anos. Eu simplesmente escutei e esperei o dia da leitura do testamento. O escritório do Dr. Henrique Bittencourt ficava no 10º andar de um prédio na rua Marechal Deodoro, no centro de Curitiba. Sala de reunião com vista para a praça, mesa de madeira escura, o tipo de lugar onde meu pai tinha assinado contratos por 20 anos. Marcelo chegou de terno, claro, 10 minutos adiantado, cumprimentando o Dr. Bittencourt como se fossem velhos parceiros de negócio. Bianca chegou logo depois com os olhos ainda inchados, mas já perguntando, baixinho pro marido, quanto tempo aquilo ia demorar. Eu cheguei por último, sentei no canto da mesa, do jeito que sempre sentei em qualquer reunião de família. Marcelo abriu a conversa antes mesmo do advogado começar. Dr. Henrique, imagino que o senhor já tenha uma ideia de como o papai queria dividir as coisas. Eu, como filho mais velho, sempre fui quem mais ajudou. Ele, nos últimos anos, com decisões estratégicas, né, Bianca? Concordou balançando a cabeça. E eu cuidei dele emocionalmente, sempre visitando, sempre ligando. Ninguém mencionou meu nome. Ninguém olhou para mim. O Dr. Bittencourt ajeitou os óculos, abriu uma pasta grossa de couro marrom e disse, com aquela calma de quem já viu famílias inteiras se desfazerem numa sala como aquela: antes de começar, preciso dizer que o seu Oswaldo fez alterações importantes no testamento, nos últimos 6 meses, e ele deixou uma carta que pediu para eu ler em voz alta para todos vocês, antes de qualquer outra coisa. Marcelo trocou um olhar rápido com Bianca. Um olhar que eu reconheci na hora. O mesmo que os 2 trocavam quando éramos crianças e sabiam que tinham feito algo errado. O Dr. Bittencourt pigarreou e começou a ler. Se vocês estão ouvindo esta carta, o Dr. Bittencourt leu, com a voz do meu pai quase ecoando na sala, é porque eu já não estou mais aqui para dizer isso com minhas próprias palavras. E por isso preciso que o Dr. Henrique diga por mim. A sala ficou em silêncio absoluto. Marcelo, meu filho mais velho, eu sei do empréstimo que você pegou em nome da empresa, sem me consultar há 2 anos, para cobrir as dívidas do seu escritório de advocacia que está falindo. Eu sei porque o gerente do banco é meu amigo há 30 anos. Eu escolhi não confrontar você na época, mas escolhi sim proteger o que construí. Marcelo empalideceu. As mãos dele, antes tão seguras sobre a mesa, começaram a tremer. Bianca, minha filha querida. Eu sei que as visitas de domingo eram reais e eu agradeço por elas. Mas eu também sei que 3 meses atrás, você e seu marido foram ao meu banco tentar convencer o gerente a te dar acesso à minha conta, alegando que eu estava com problemas de memória. Eu não estava, Bianca.
Eu simplesmente parei de assinar os papéis que vocês queriam que eu assinasse. Bianca começou a chorar de verdade agora. Um choro diferente, sem plateia, sem estratégia. O Dr. Bittencourt continuou a voz firme. E Rafael, meu filho do meio, o quieto, o que nunca pediu nada. Você foi o único que sentou comigo toda terça-feira nos últimos 5 anos sem nunca perguntar o que ia ganhar com isso. Você não sabe disso ainda. Mas há 3 anos eu comecei a transferir aos poucos o controle operacional de tudo para seu nome. As senhas que você tem não são acesso limitado, Rafael. São acesso total. Você não é o filho do meio nessa empresa. Você é o único herdeiro que eu confio para continuar o que construí. O Dr. Bittencourt fechou a carta. Marcelo olhou para mim pela primeira vez na reunião inteira. O rosto vermelho, a voz tremendo. Isso não pode estar certo. O Dr. Bittencourt tirou os óculos devagar e olhou direto para Marcelo. Está certo, sim. Está tudo documentado, registrado em cartório, com 2 testemunhas e um vídeo gravado pelo próprio seu Osvaldo, caso alguém quisesse contestar. Ele colocou um pendrive em cima da mesa. Ele sabia que vocês reagiriam assim. Marcelo se levantou, a cadeira arrastando no chão. Rafael nunca disputou nada. Ele nunca lutou por essa empresa. Como é que ele fica com tudo? Eu respirei fundo antes de responder. Não com raiva. Meu pai tinha me ensinado isso, sem nunca dizer diretamente. Raiva é para quem precisa provar alguma coisa. Eu nunca disputei porque nunca precisei disputar. Marcelo, eu disse com a voz calma. Eu estava construindo confiança. Terça-feira depois de terça-feira, enquanto você estava tentando esconder um empréstimo e Bianca estava tentando tirar a assinatura do papai à força. Vocês estavam ocupados demais, planejando o que iam herdar para perceber que ele estava decidindo quem merecia herdar. Bianca enxugou o rosto. Rafael, eu não sabia que ele sabia do banco. Ele sempre soube, eu disse. Ele só escolheu não gritar sobre isso. Vocês 2 passaram a vida inteira achando que silêncio era fraqueza. Pro papai, silêncio era estratégia. O Dr. Bittencourt fechou a pasta. Seu Osvaldo deixou uma última instrução. Rafael mantém o controle operacional total da empresa. Marcelo e Bianca recebem participação acionária, suficiente para viver bem, mas sem poder de decisão. E ele pediu que eu dissesse isso. A porta da empresa continua aberta para os 2. Se quiserem trabalhar, de verdade, sob a liderança do irmão que eles sempre ignoraram. Ninguém falou por um longo momento. 6 meses depois, Marcelo pediu para voltar, não como chefe, mas como gerente regional. Aceitei. Bianca ainda está decidindo. E eu todas as terças-feiras ainda sento na mesma sala onde sentava com meu pai. Agora do outro lado da mesa entendendo, finalmente, porque ele sempre dizia que os que mais falam nem sempre são os que mais constroem. Kirdaron के नाम सही तरह सेव हो गए. Rafael में. Marcelo, Bianca, Osvaldo pai. और Dr. Henrique Bittencourt, advogado. 4 sections मिलके पूरा टाइटल डिलीवर करते हैं. क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी स्क्रिप्ट एक साथ कंबाइन करके वर्ड काउंट टोटल भी बता दूं?